Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, como é bom estar com vocês e como eu estava com saudades. E o tema de hoje do nosso programa, como vocês já podem ver, é maravilhoso. Nós vamos falar sobre o discurso do Papa Francisco para a gente no evento deste ano. E como que a gente entendeu isso, quais foram as nossas intuições e muitas novidades. E para estar aqui comigo nesse podcast muito feliz, é claro que tem que ter ele, né, gente? O membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa a todos os nossos queridos e queridas ouvintes. Eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aonde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está dirigindo o seu carro, por favor, cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Se você está em casa, no trabalho, aonde estiver. Nós agradecemos imensamente a sua audiência. Nós existimos por vocês, para vocês e com vocês. Esse programa que você pode, então, ouvir reflexões sobre finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. E se você ainda não segue o nosso podcast, você já dá ali o clique no seguir, classifica com 5 estrelas. Se tá ouvindo no YouTube, já segue nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum programa novo, tá, gente? Galera, é o seguinte, como vocês acompanharam nas redes sociais, esse ano foi um pouco mais tímida a nossa divulgação, porque a gente estava em semana de trabalho quando aconteceu o evento. Mas no dia 6, nós tivemos a Economia de Francisco 2023, né? Intitulada a 25ª hora, as colheitas, né, Augusto? Ou seja, com o objetivo de mostrar o que está acontecendo neste um ano depois do nosso encontro lá em Assis, o que já rolou, o que surgiu, o que mudou, o que melhorou dos projetos, enfim, das empresas e das ideias que nós vimos com todos os nossos colegas do mundo inteiro. Então, o nosso podcast de hoje, esse bate-papo, vai ser sobre esse discurso do Papa, que na sexta-feira, dia 6 de outubro, fez então uma carta especial para nós. E olha, gente, promete, viu? Porque podem se preparar aí, porque as reflexões que o Papa nos propôs foram bem fortes. Aí a gente não vai falar muito sobre efetivamente o que aconteceu no evento, a gente vai dar algumas impressões para vocês. E aí quem quiser assistir o evento na íntegra está no YouTube, o link vai estar na descrição deste podcast, tá? E vale muito a pena, né? Assistir na íntegra. O evento durou cerca de 3 horas. Teve um amigo nosso que até esteve lá, né, Ana? O Henrique. Ele era o apresentador. Como apresentador. Foi muito legal, foi muito bacana ver um brasileiro e sendo nosso amigo, a gente ficou muito feliz. Bom, então vamos para a carta do Papa, que foi a mensagem que é sempre esperada por todo mundo nesse momento, né? A mensagem que ele vai deixar pra gente. Então eu vou lendo e a gente vai fazendo as nossas impressões aqui com vocês. Caríssimas e caríssimos jovens, é bom encontrar-vos um ano depois do evento de Assis e saber que o vosso trabalho para reanimar a economia prossegue com fruto, entusiasmo e empenho. Já me ouviste dizer muitas vezes que a realidade é superior à ideia. No entanto, as ideias inspiram, e há uma que desde os meus tempos de jovem estudante de teologia me fascina. Em latim chama-se consciência oppositorum. Falei certo, Augusto? É isso, né? Ou seja, a unidade dos contrários. De acordo com essa ideia, a realidade é feita de polos opostos, de pares que se opõem entre si. Alguns exemplos são o grande e o pequeno, a graça e a liberdade, a justiça e o amor, e etc. O que fazer com esses opostos? Certamente se pode procurar escolher um e eliminar o outro. Ou como sugeriam os autores que eu estudava na tentativa de conciliar os opostos, pode-se ir fazer uma síntese, evitando a eliminação de um polo ou de outro. Para resolvê-los,
num plano superior, onde, no entanto, a tensão não seja eliminada. Muito legal, né, Ana? Gostaria de fazer algum comentário já, Augusto? Ah, essa introdução dele aí foi muito bacana, ainda mais que trouxe alguns elementos da teologia, da filosofia, mas o que destaco ali, né, logo de início, essa referência às mulheres, né, caríssimas, colocando ali as mulheres no protagonismo, caríssimas jovens, né? E depois ele diz como é bom, né? Como é bom nos encontrar um ano depois. Lembra que na carta inicial ele dizia que ele tinha esse desejo muito grande de encontrar a gente. Então é bacana essa esperança que ele deposita e como é bom estarmos juntos, né? Ele diz, então, para realmar a economia, reanimar, e esse trabalho está sendo dando frutos com entusiasmo e empenho. Essa é a primeira parte ali dele. E depois a realidade é superior à ideia. Vamos dizer assim, um axioma, né? Podemos dizer, axioma quer dizer uma máxima, um pensamento muito recorrente que o Papa Francisco traz desde lá 2013, 10 anos atrás, na Evangelii Gaudium, na número 217, 237, quando ele vai dizer que as realidades existem os contrários, mas a gente tem que buscar pontos de reconciliação. Então, eu achei bacana ele trazendo esse princípio teológico, né, de que a unidade dos contrários me soou um pouco aquela filosofia oriental dos orientais, de Lao Tse, né, que diz do grande, do pequeno, da graça, da liberdade. É muito bacana, tem algum poucos resquícios da filosofia oriental. Mas então ele diz, olha, a grande tentação é justamente essa, escolher um e eliminar o outro, né? E como que a gente vai viver com os opostos, com os contraditórios? E aí vai vir a caminhada da reflexão que ele vai fazer. Bom, gente, eu acho legal justamente esse negócio da realidade superior à ideia, que é uma coisa que ficou muito forte também pra gente que tava lá no evento, e ele já traz esse elemento no começo. No encontro em Assis, ele falou isso no final, né? Então ele tá retomando que ele é uma continuidade. Bom, Augusto, agora eu acho que você pode ler a próxima parte. Caros jovens, toda teoria é parcial, limitada, não pode pretender encerrar ou resolver completamente os opostos. Assim é também todo o projeto humano. A realidade escapa sempre. Então, como jovem jesuíta, esta ideia da unidade dos opostos pareceu-me um paradigma eficaz para compreender o papel da Igreja na história. Mas, se pensarmos bem, é útil para compreender o que se passa na economia atual. O grande e o pequeno, a pobreza e a riqueza, e muitos outros opostos existem também na economia. A economia são as bancas de mercado, do mercado, assim como os centros da finança internacional, a economia concreta, feita de rostos, de olhares, de pessoas, de pequenos bancos e empresas, a economia é tão grande que parece abstrata, das multinacionais, dos estados, dos bancos, dos fundos de investimento, a economia do dinheiro, dos bônus, dos salários altíssimos, ao lado de uma economia do cuidado, das relações, dos salários demasiado baixos, para se poder viver bem. Onde está a coincidência entre esses opostos? Encontra-se na natureza autêntica da economia, ser um lugar de inclusão e cooperação, uma geração contínua de valor a criar e a fazer circular com os outros. O pequeno precisa do grande, o concreto do abstrato, o contrato da dádiva e a pobreza da riqueza partilhada. Gente, pra mim, essa foi a parte que me prendeu a atenção. Eu tava ali ouvindo, a hora que ele começou a fazer essa reflexão sobre a economia, poxa, dos opostos, foi que eu paralisei. E é muito interessante como o Papa Francisco vai resgatar a essência, né, da definição de economia, dizendo que a economia é um lugar onde a gente vai cooperar
e a gente vai dividir para poder multiplicar, né? Então, o lugar dos opostos é a cooperação e não a exclusão, a concentração. Aí ele vai começar a puxar a reflexão que continua da seguinte forma. Aí agora ele vai mostrar por que, então, que a realidade é superior à ideia, né? Interessante. Ele está explicando as formas desse pensamento. Olha, as realidades, elas se antepõem à ideia. A ideia não pode esvaziar. E aí ele continua. Mas não vos esqueçais que há oposições que não geram qualquer harmonia. A economia que mata não coincide com a economia que faz viver. A economia de enormes riquezas para poucos não se harmoniza interiormente com os demasiados pobres que não têm onde viver. O gigantesco negócio das armas nunca terá nada em comum com a economia da paz. A economia que polui e destrói o planeta não encontra síntese alguma com a que respeita e preserva. Opa, então apesar dos opostos, né? Eu acho que dos diferentes, vamos colocar assim, que devem conviver em harmonia nesse lugar de cooperação, existem oposições, aqui não é nem opostos, né? Ele chama oposições, que não há como a gente conviver harmonicamente, né? Isso é muito interessante, né? São justamente os pontos, vamos chamar pontos cegos da economia atual que a gente vivencia, que a gente quer encontrar soluções e respostas a partir da economia de Francisco. Então, essa tomada de consciência opositorum, é a gente, então, compreender a partir da realidade, então, tendo um princípio objetivo da realidade, que essa oposição não é uma oposição, como você disse, né? Não é um contraste, e ele vai explicar justamente a seguir. Ele vai falar, é precisamente nesta tomada de consciência que reside o coração da nova economia, a favor da qual estáis comprometidos. Olha só agora. A economia que mata, que exclui, que polui, que produz a guerra, não é economia. Outros chamam-lhe economia. Mas é apenas um vazio, uma ausência, é uma doença, uma perversão da própria economia e da sua vocação. As armas produzidas e vendidas para as guerras, os lucros obtidos à custa da pele dos mais vulneráveis e indefesos, como aqueles que deixam a sua terra em busca de um futuro melhor, a exploração dos recursos e dos povos que roubam a terra e a saúde, tudo isto não é economia. Não é bom, não é um bom polo da realidade a manter. É apenas prepotência, violência, é apenas um esquema predatório do qual libertar a humanidade. Gente, nessa hora, eu me lembro assim, isso não é economia. As pessoas chamam, mas não é. Minha cabeça fez assim, pum, explodiu, né? Realmente, a vocação, a proposta da economia, que é esse lugar de cuidado, de cooperação, de compartilhamento, não tem como caminhar, né, em sintonia com a morte, a exclusão, a poluição, a guerra, né? Então a gente não pode chamar isso de economia. A gente chama de violências, prepotências, né? Um esquema, um sistema predatório que a gente precisa libertar a humanidade. Essa hora eu confesso que aí eu parei tudo, viu, Augusto? Porque nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Nunca mesmo. Gostei muito dessa ideia que o Papa Francisco traz de que o que a gente vive não é economia de verdade. Pela vocação, né, dessa economia. E aí não é. Entra aquilo que nós trabalhamos no podcast, que foi enviado por concurso, né, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que são as narrativas hegemônicas, que abordam, então, isso é economia, economia de mercado, economia da guerra, da exclusão, da desigualdade. Vende-se uma ideia hegemônica que a verdadeira economia é isso, é do lucro acima de tudo, é da exploração. Então, como você disse, é uma normalização hegemônica, né, de uma narrativa prepotente, vazia, repetitiva, que não inclui o diferente.
Aí sempre foi desse jeito, ah, mas tem que ser assim, ah, para existir isso tem que existir aquilo, ah, tá tudo certo. Gente, não tá, né? Aí o Papa Francisco vai continuar nos propondo uma segunda ideia. Então vamos lá. Gostaria de vos propor uma segunda ideia que me é muito cara, ligada ao que acabo de vos dizer sobre as tensões no seio da economia. A economia da terra e a economia do caminho. Gente, vou parar a leitura, porque aqui ele falou que não é economia, ele vai trazer duas ideias, duas propostas para a gente pensar a economia. A economia vem da terra, vem do primeiro significado da palavra economia, o cuidar da casa. A casa não é apenas um lugar físico onde vivemos, mas é a nossa comunidade, as nossas relações. São as cidades que habitamos, as nossas raízes. Por extensão, a casa é o mundo inteiro, o único que temos, confiado a todos nós. Pelo simples fato de termos nascido, somos chamados a tornar-se guardiões desta casa comum e, portanto, irmãos e irmãs de todos os habitantes da terra. Fazer economia significa cuidar da casa comum, e isso não será possível se não tivermos olhos treinados para ver o mundo a partir das periferias. O olhar dos excluídos, dos últimos. Até agora, o olhar sobre a casa que se impôs foi o dos homens, do masculino, geralmente do ocidente e do norte do mundo. Deixamos de fora durante séculos, entre outros, o olhar das mulheres. Se elas estivessem presentes, ter-nos-iam feito ver menos mercadorias e mais relações, menos dinheiro e mais redistribuição, mais atenção aos que têm e aos que não têm, mais realidade e menos abstração, mais corpo e menos mexericos. Não podemos continuar a excluir os olhares diferentes da prática e da teoria econômica, bem como da vida da igreja. Por isso, uma alegria especial para mim é ver quantas mulheres jovens são protagonistas da economia de Francisco. A economia integral é aquela que se faz com e para os pobres em todas as formas de ser pobre. Hoje, os excluídos, os invisíveis, aqueles que não têm voz para se fazerem ouvir. Precisamos estar lá, nas linhas de fratura da história e da existência. E para aqueles que se dedicam ao estudo da economia, também nas periferias do pensamento, que não são menos importantes. Perguntemos-nos então, quais são hoje as periferias da ciência econômica? Não basta um pensamento sobre e para os pobres, mas com os excluídos. Até na teologia, muitas vezes estudamos os pobres, mas estudamos pouco com os pobres. De objeto de ciência, devem tornar-se sujeitos, porque cada pessoa tem histórias para contar, tem um pensamento sobre o mundo. A primeira pobreza dos pobres é serem excluídos de ter uma palavra a dizer, excluídos da própria possibilidade de exprimir um pensamento considerado sério. Trata-se de dignidade e respeito, demasiadas vezes negados. Gente, Augusto, eu não tenho nem palavras. Me ajuda, por favor. Não, que isso. Acredito que o reconhecimento que ele traz, né? A economia da terra, essa segunda ideia muito boa. Gostei. E o que dizer, né? Resgata a vocação originária, que a gente já abordou aqui em alguns episódios, episódio com a Rosana Manzini, que a gente falava que o Papa Francisco ele se considera o guardião, e a gente vive o tempo de sermos guardiães da criação, e é esse chamado desde a primeira homilia lá, quando ele faz na festa de São José, dia 19 de março, ele já fala sobre isso. Então, mais de 10 anos, esse chamado a vivermos o tempo, né, o kairós dos guardiães da casa comum. E aí, de maneira especial, as mulheres guardiãs. Olha só, ele diz, por muito tempo foi feito por homens a economia, né, o masculino no ocidente e no norte. Então ele reconhece que essa hegemonia do pensamento que ele falou que não é economia, ela é machista, misógina, ela é racista, ela exclui. E agora não, ele diz, eu fico feliz porque as mulheres estão presentes. E se a gente pensar numa economia feminina,
nas palavras dele, vamos pensar mais nas relações e menos na mercadoria, mais na redistribuição e menos no dinheiro, mais nas pessoas, na realidade, porque as mulheres pensam a partir da realidade e não da abstração. Eu acho isso muito legal. É mais do corpo, olha só, o corpo das mulheres, o corpo que sofre, o corpo excluído, o corpo periférico, e menos de mexerico, de fofoquinha. Julgamentos, né? Eu acho muito legal, Gus, porque o cuidado, né? E o olhar da mulher, esse olhar do cuidado, né? Que sempre é, na maioria das vezes, a responsável por cuidar de todo mundo e cuidar das coisas. Se a gente colocasse essa lógica, esse pensamento e essa prática, né? Na economia, a gente teria algo diferente. E é isso que o Papa Francisco está falando. Olha, que legal que vocês estão fazendo isso. Que legal, que legal. E que não é nenhuma novidade, né, gente? A questão de fazer para com os pobres, a gente sempre também aborda isso aqui no FV, trazendo essas reflexões para vocês. Então, o olhar da Terra, que é o mesmo olhar das pessoas mais vulneráveis, ele precisa ser olhado, ele precisa ser escutado. E a gente precisa estar a partir dessa realidade, né? Até para quem está estudando, achei muito legal também que o Papa colocou aqui para os pesquisadores da economia também precisam ter essa sensibilidade de estar ali junto com os pobres, com eles, fazendo com eles e não só para eles. E aqui ele sintetiza, né? O grito da terra e o grito dos pobres, São mesmo. né? Interessante. E o grito dos periféricos, das mulheres, dos excluídos. E a maior pobreza é isso, condená-los a viver na exclusão. E uma nova economia ele precisa partir dos pobres. Então, despertar o olhar. Achei legal isso. Também gostei. Ver. Então, é preciso treinar o olhar para ver a realidade. Porque senão a gente vive, né, como se nada existisse, tudo é fake news, e a gente vive numa bolha, achando que a realidade toda do mundo é aquela nossa bolha. Que eu vivo, né? Bom, gente, aí o Rogus vai continuar lendo, mas antes dele ler essa parte, eu queria achar que foi incrível, porque a gente fez um vídeo gigante que a gente acabou colocando no YouTube, inclusive vocês podem assistir, sobre a colheita do FV. E a gente desenvolveu um pensamento que quando o Papa Francisco começou a ler essa parte da carta, eu falei, não pode ser. Ele assistiu o nosso vídeo, nosso vídeo não tinha nem sido publicado. A gente tinha feito umas 3, 4 semanas atrás, né? Esse vídeo. E era muito parecido com o que a gente fez. E vocês vão ver, se vocês ouvirem o vídeo, que vai parecer que a gente tirou a ideia daqui. Mas já estava pronto. E então, sei lá, tá uma sintonia muito forte aqui do FV e do Papa Francisco. Porque foi uma ideia que seguiu mais ou menos essa linha. Agora o Augusto vai ler para vocês essa parte. Então, a primeira, ele fala da economia da terra. E segundo, eis então a economia do caminho. Se olharmos para a experiência de Jesus e dos primeiros discípulos, ela é a do filho do homem que não sabe aonde reclinar a cabeça, ou não tem aonde reclinar a cabeça. Uma das formas mais antigas de descrever os cristãos, os que estão a caminho. E quando São Francisco, que nos é tão querido, começou a sua revolução, também econômica, só em nome do Evangelho, voltou mendigo, errante, pôs-se a caminho, deixando a casa de seu pai Bernardone. Qual o caminho, então, para quem quer renovar a economia a partir das raízes? O caminho do peregrino sempre foi arriscado, entrelaçado com a confiança e a vulnerabilidade. Quem o empreende tem de reconhecer rapidamente a sua dependência dos outros ao longo do caminho. Assim, compreende que também a economia é mendiga de outras disciplinas e conhecimentos. E assim, como o peregrino, que sabe que seu caminho será poerento, também vós sabeis que o bem comum exige um empenhamento que suja as mãos, um empenho que suja as mãos. Só as mãos sujas sabem mudar a terra. Vive-se a justiça, encarna-se a caridade,
e solidários nos desafios, preserva-se corajosamente neles. Ser economistas e empresários de Francisco hoje significa necessariamente ser mulheres e homens da paz, onde se dar paz, não se dar paz pela paz. Aqui ele usou uma expressão assim, não nos deixe em paz, traduzindo, né? Traduzindo para o português, né, gente? Essa dinâmica do caminho é muito interessante, a gente desenvolveu também no nosso vídeo da colheita, né? É muito interessante que se colocar a caminho é que eu enxergo que é se colocar a serviço, né? A disposição e muitas vezes mudar a cultura, mudar o pensamento, mudar meu jeito de viver, primeiro a partir da minha realidade, para que eu possa também fazer isso com o outro. E isso é um exercício que a gente vai fazendo todos os dias um pouco mais, para sair dessa lógica que a gente vive da correria, do individualismo, enfim. E o que eu achei legal também é que o Papa Francisco vai enfatizar este tema da paz, né? A gente precisa ser homens e mulheres de paz, mas não significa que a gente vai ser, tipo, conformado, tipo assim, ó, tá tudo bem, galera, é isso aí, eu não brigo com ninguém, eu sou da paz. É no sentido de procurar a paz, mas quando for necessário, essa paz ela tem que ter voz e ela tem que falar, né? E aí ele diz, não nos deixem em paz, ou seja, para mim, para as pessoas mais velhas, as gerações de adultos, de pessoas que já estão há tempo aqui caminhando, a gente precisa cobrar eles, a gente precisa aprender com eles, a gente precisa ensinar. E é isso que é a essência da economia de Francisco, né? Essa troca. Eu acho muito legal essa dinâmica do caminho, que é o caminho e a caminhada e a mudança diária, em que a gente vai a partir de tantas realidades e conhecendo as pessoas, aprendendo coisas novas e ensinando também. E eu acho que isso é o que eu, assim, me marca dessa parte, né? E é interessante colocar a economia como uma peregrina, né? Esse substantivo feminino que está sempre em construção, nunca está pronto, rígido, acabado, né? A gente às vezes pensa economia, até a própria teologia, coisas dogmáticas, prontas, castelos, né, de vidro, que não pode ser mexida. E não, a teologia é uma escuta, a escuta do sagrado e uma construção, né, científica a partir dessa escuta e um dizer, uma palavra que diz sobre essa surpresa de Deus no cotidiano. E as surpresas é caminho, porque quem já fez alguma peregrinação sabe o quanto é surpreendente. Você se vê vulnerável, mas você vê quanta coisa durante a caminhada. Então, a economia do caminho, essa economia peregrina, que é mendiga, que dialoga com outros saberes, no nosso caso, a teologia, a filosofia, a espiritualidade, a psicologia econômica. Então, uma economia, aqui é uma pista muito legal, né? Que não é autossuficiente. Não é isolada em si mesmo, né? E nos seus próprios dogmas, como você falou. E aí, se encaminhando para a parte final, o Papa Francisco vai dizer: queridos jovens, não tenhais medos das tensões e dos conflitos. Procurai habitá-los e humanizá-los todos os dias. Confio-vos a tarefa de guardar a casa comum e ter a coragem do caminho, ou acho que seria a coragem de caminhar aqui na tradução, né? É difícil, mas sei que conseguireis porque já o estáis a fazer. Isso é muito legal. Essa parte, só um comentário. Assim, quando ele diz habitar e humanizar, olha só, as tensões e os conflitos precisam ser habitadas e humanizadas. Então qual é o lugar do construir novas economias? A gente precisa estar lá presente, habitar e humanizar. É ali que as feridas precisam ser curadas, né? Então é legal que ele reconhece, já estás a fazer, né? No mundo inteiro, jovens da IOF, amigos e amigas nossas, estamos aqui a fazer. E aí, continuando. Sei que não é imediato inserir os vossos esforços e partilhar os vossos sonhos nas nossas igrejas e nas realidades econômicas dos territórios que habitais. A realidade parece já configurada, muitas vezes tão impermeável como um solo sobre o qual não chove há demasiado tempo.
Não vos faltem a paciência e o engenho para vos dardes a conhecer e para estabelecerdes progressivamente ligações mais estáveis e fecundas. O desejo de um mundo novo é mais generalizado do que parece. Não vos fecheis em vossos próprios oásis do deserto. São lugares a que todos devem ter acesso. Encruzilhadas onde se pode parar e de onde se pode voltar a partir dos diferentes. Por isso, mantenham-se abertos e procurai os vossos colegas, os vossos bispos, os vossos concidadãos com determinação e entusiasmo. E nisto repito, que os pobres estejam convosco. Dai voz à forma e a um povo, porque a concretude da economia e as soluções que estais a estudar e a experimentar dizem respeito à vida de todos. Hoje há mais espaço para vós do que parece. Por isso, peço-vos que mantenhais ativamente unidos, construindo verdadeiras pontes entre os continentes sobre as questões operacionais que libertam definitivamente a humanidade da era colonial e das desigualdades. Daí rostos, conteúdos e projetos a uma fraternidade universal. Sede pioneiros a partir da vida econômica e empresarial do desenvolvimento humano integral. Confio em vós e nunca vos esqueçais. Amo-vos muito. Francisco. Ai, gente, não, fofinho. Meu comentário final é esse, gente. Ai, muito emocionante. Mas, enfim, aqui eu gostei muito que o Papa trouxe pra gente que tem vezes que a gente tem esse pensamento, né, que parece que a gente tá chovendo molhado, ou seja, que não tá resolvendo nada, porque a realidade tá aí e é muito difícil. Mas a gente acredita muito, e eu acredito que o Papa também coloca essa expectativa na gente, né? Esse desejo de que a gente não desista por isso. E que essa mudança de cultura, porque é uma mudança de cultura, né? De hábitos, de estilos de vida, ela é algo que é processual para acontecer, não é do dia para noite, mas a gente vai estar plantando sementes que vão surtir efeito, talvez não agora. Talvez daqui muitos e muitos anos. E por isso que esse trabalho é importante, né? Então, se Francisco fez isso, a gente também pode fazer em reformas na economia. E é basicamente isso, né? Pra gente permanecer unido, pra gente não desistir, que ele tá com a gente. Gente, como não amar um ser desse? Eu pergunto pra vocês. Sabe, Ana, essa também é uma ideia que eu coloquei no meu poema, eu enviei lá para o concurso, que a gente vai comentar daqui a pouco, de que o que nós estamos fazendo, lançando semente, e que o progresso não é imediato. Eu coloquei desta forma, até eu coloquei como uma araucária, que dá fruto depois de 15 anos, que é uma árvore muito típica aqui da nossa região. Interessante ele reconhecer isso, né? Sei que não é imediato, porque as realidades, as igrejas. Então ele diz, então entre em diálogo com os seus colegas, com os bispos, com entusiasmo, ou seja, não desistam, porque a realidade às vezes parece, ele até usa a ideia, né, de um solo impermeável, que não chove faz muito tempo. Mas é o contrário, chovendo molhado. Não, interessante isso, né? E aí ele diz, olha, não desanimem por isso. Então, essa economia de Francisco, quem está lançando a sementinha, é para colher para um futuro. 30, 40, 50 anos, 100 anos, 200 anos. E ele deposita uma confiança, né? Hoje há mais espaço do que vos parece. Então, mantenha ativo, unidos, criando pontes. Isso já é a economia de Francisco, todo esse trabalho. E aí eu vou te falar uma coisa assim, uma curiosidade. Quando eu li o finalzinho da carta, eu lembrei de duas coisas também. O final do meu poema eu escrevi Eu Te Amo, porque foi o que eu disse para ele lá em Assis, quando eu dei um beijinho na testa dele. E, olha, raramente eu nunca vi o Papa escrever numa carta isso. Confio em vós, nunca vos esqueçais, porque ele sempre fala, nunca vos esqueçais de rezar por mim. Sim. Né? E ele diz, confio em vós, nunca vos esqueçais, amo-vos muito. Eu nunca vi, assim, uma curiosidade, olha, já acompanhei bastante carta do Papa Francisco e documentos, eu nunca vi ele escrever amo-vos muito, assim, num documento oficial,
né? Então, é o sucessor de Pedro, é o Jorge Mário Bergoglio, que está lá na Cátedra de Roma, que exercendo o ministério petrino, o Francisco, nosso irmão, nosso amigo. Pra mim, ele é um vô. Pra mim, ele é meu vô, gente, olha. Na minha cabeça, é meu vô. E então, olha, é com muita alegria então que a gente continua esse caminho de desenvolvimento humano integral a partir das finanças e da espiritualidade, nessa construção cotidiana que é o FV junto com vocês e para vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. E aí vem falando, né, desse concurso que a gente citou algumas vezes, que a Ana vai comentar um pouco. Sim, agora antes disso eu queria só falar um negócio importante, vocês podem estranhar. Esse termo, a 25ª hora, para quem assistir depois vai ver o Luidino Bruni explicando sobre isso, né? Que seria uma hora extra, ou um tempo extra que a gente tem para viver na casa comum se a gente cuidar dela. Então é esse pensamento de que a gente tá ganhando uma oportunidade de cuidar dessa casa comum, de ser o guardião e de fazer isso acontecer. Que tinha muito essa ideia da colheita, dos frutos, né? E, enfim, que talvez a gente não colhe agora, mas a gente tá proporcionando esse tempo a mais de vida aqui na Terra, porque é um problema, né, muito sério que a gente tá vivenciando. Bom, e aí a IOF esse ano tinha um concurso cultural, o primeiro concurso cultural, e tinha várias categorias. A gente se inscreveu para a categoria de poema, porque o Augusto escreveu um poema muito lindo. Então, assim, quem quiser, inclusive, ouvir o poema do Augusto, já manda mensagem pra gente aqui, que nós vamos fazer um vídeo material com esse poema, porque ficou muito bonito. E tinha também a categoria podcast, foto, vídeo, teve até um videogame, né, música, enfim. E aí nós nos inscrevemos, né? Nós preparamos um vídeo, só que esse vídeo ficou tão grande que a gente nem mandou, né, pra IOF. A gente acabou deixando esse vídeo grandão pra publicar nas redes do FV, ficou muito legal. E, gente, nós ganhamos na categoria podcast, assim. Ai, maravilha, gente. Nós fizemos 3 episódios que estão ali logo embaixo desse. São 3, é uma série especial feita pra IOF. Do capital narrativo, social e espiritual. A gente desenvolve bem essa ideia do caminho lá, né? Bem, bem bacana. E das narrativas. Então, vocês já podem escutar. A gente vai deixar também o link para vocês lá com a página dos vencedores. Tiveram outros brasileiros também que ganharam. A gente ficou muito feliz e, assim, dedicamos para todo mundo, né? O beijo de hoje vai com uma dedicatória para todo ouvinte do FV. E a gente tá muito feliz. E, assim, você já viu, esse conteúdo é legal, e você sabe alguém que pode gostar? Gente, já manda esse podcast, não marca bobeira. Manda que você vai ajudar muito a incentivar o nosso trabalho, tá? Compartilha no grupo da família. E, enfim, a gente tá muito feliz. É o que eu tenho pra dizer, a F tá aí, gente. Mais um ano, graças a Deus. E não é uma utopia, já é uma realidade. Estamos construindo diariamente para, por e com vocês. Então, você que não teve tempo de ler ali a carta do Papa, trouxemos em primeira mão para vocês, com as nossas vozes, com nossos comentários. Compartilhe com seus amigos e familiares e bora maratonar as séries do FV, o Santos e o Dinheiro. Essa semana teve aí São Francisco, a Irmã Dulce. Tem muito conteúdo. Dia dos professores. É mesmo, dia dos professores, dia das crianças, Irmã Dulce, São Francisco. É parabéns para todo mundo hoje. Então um beijo para cada um de vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.